Eu vou escolher Provérbios, tá certo? Capítulo 16, verso 1, que eu já até falei para vocês antes, né? As pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. E eu vou repetir, Provérbios, capítulo 16, verso 1. As pessoas podem fazer os seus planos. Podem, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. A parábola de hoje é a do office boy. Atenção! Um homem desempregado se candidata para o cargo de office boy de uma grande empresa. O gerente de RH, ao entrevistá-lo, pede um teste, limpar o chão. Ao final disse: você está contratado. Me dê o seu endereço de e-mail e eu lhe enviarei o aplicativo para preenchimento e avisarei quando você vai começar. E o homem respondeu: eu não tenho computador, nem um e-mail. Lamento muito, disse o gerente de RH. Se você não tem um e-mail, significa que você não existe. Já que não existe, não pode ter o trabalho. E o homem saiu dali sem esperança. Ele não sabia o que fazer com apenas R$ 30 no bolso. Ele então decidiu ir ao supermercado e comprar uma caixa de tomates, 10 quilos. Ele então vendeu os tomates, aquelas vendas PAP, porta em porta. Em menos de 2 horas, ele tinha conseguido duplicar o seu capital. Ele repetiu a operação 3 vezes e voltou para casa com R$ 90. O homem percebeu que ele podia sobreviver dessa maneira e começou a ir todos os dias cedo e voltar tarde. Assim o dinheiro duplica ou triplica a cada dia. Aí pouco tempo depois ele comprou um carro, em seguida um caminhão e então ele teve a sua própria frota de veículos de entrega. 5 anos depois, o homem, já um dos maiores distribuidores de alimentos, e nessa época ele começou a planejar o futuro de sua família e decidiu fazer o quê? Um seguro de vida. Chamou um corretor de seguros e escolheu um plano de proteção. Quando a conversa acabava, o corretor disse assim: pronto, agora eu só preciso que o senhor me dê o seu e-mail. E o homem respondeu: eu não tenho e-mail. E o corretor disse curiosamente: você não tem um e-mail e ainda assim conseguiu construir um império. Você imagina o que poderia ter sido se você tivesse um e-mail? E o homem pensou um pouco e respondeu: eu seria um office boy. Vamos lá para a nossa moral da história, para não ter conversas cruzadas e não ter mal entendidos. Existe algum problema em ser office boy? Não, não existe. É uma profissão digna, é uma profissão que muitos empresários precisam valorizar, por sinal. Por quê? Porque é graças aos office boy que as contas da empresa são pagas. Porque eles saem com os boletos, o dinheiro e vai resolver os problemas daquela empresa. É graças ao office boy que vai lá e fazer a nossa entrega, né? Eles resolvem problemas. Não tem problema nenhum de ser um office boy. Mas lembra em Provérbios capítulo 16, verso 1? As pessoas podem fazer os seus planos. Ou seja, o homem dessa história tinha ido se candidatar à vaga de office boy, ok? Né? Porém, o Senhor tinha algo diferente para ele. É o Senhor que dá a última palavra, né? O que a gente entende é que a internet é maravilhosa. Ela nos ajuda muito. Graças a ela eu estou aqui ao vivo, numa live, no meu Instagram, @LiviaTeConta, contando isso para vocês. Mas a internet, ela não é a solução da nossa vida. Se você não tiver internet, se você que está me ouvindo é uma pessoa que mora em um certo lugar que não tem acesso à internet, por algum motivo você não tem, mas trabalhar muito e com dedicação, você pode ser um milionário sim, tá? Você não precisa simplesmente somente da internet. Se não tem ela, você bota a sua cabeça para funcionar e você vai conseguir chegar lá sim, trabalhando e com dedicação.
E tem uma outra lição, antes de eu dar o testemunho, que eu comecei pela manhã, né? Mas muita gente já conhece, outras pessoas são novas por aqui, não conhecem, né? A terceira lição dessa história é que a maior fraqueza do homem, presta atenção, crente, a maior fraqueza do homem se tornou a sua maior força. Se esse cara da história tivesse 1,5, ele teria conseguido a vaga de office boy, ok, não tem problema. Só que não era o que Deus queria para ele, né? Deus queria outra coisa, outra história, né? Gente, para de ficar focando no negativo. Eu tô falando isso pra você, mas parece que eu tô pregando pra mim mesma. Porque tem dias que a gente só pega o negativo, né? Tantas coisas boas acontecem no dia e a gente só foca no negativo. Mas eu tô falando isso pra você e tô falando isso pra mim mesma. Que muitas vezes a nossa maior fraqueza é a nossa maior força. Então não abaixe a cabeça. Por mais que esse gerente de RH dessa história tenha dito assim, se você não tem um e-mail, então você não existe. Você existe para o nosso Senhor Jesus, Ele muda a sua história. Você pode escrever o plano da sua vida, mas quem manda é Ele. Quem dá a última palavra é Ele. O testemunho que eu disse, que eu ia contar para vocês, que eu já contei várias vezes, mas contar mais uma vez não tem problema, né? Você pode conseguir realmente hoje entender e pegar para si. Quando eu fui trabalhar no sistema de engadeiro, né, naquela época, eu estava sem emprego há poucos meses, acho que 1 mês, 2 meses, e uma colega minha que já tinha trabalhado nesse meio, ou seja, Deus ele não une pessoas, Ele une propósitos, né? Ela tinha trabalhado comigo naquele lugar e ela já estava na jangadeira e ela falou assim, olha, surgiu uma vaga, e eu já era locutora, surgiu uma vaga aqui que é de freelancer, ou seja, não é carteira assinada, é só para fazer alguns trabalhos de flashes na rua e tal. Te interessa? Ela ainda fez essa entonação, tipo assim, achando assim, será que tu vai querer, né? Porque é tão pouco. Isso na cabeça dela. Ela, te interessa? Eu falei, mas é claro que me interessa. Ela, mas não é carteira assinada. Eu disse, não tem problema, é um freelancer, é só uma prestação de serviço, tá tudo bem. Mas é porque tu já é locutora, não tem problema. Eu vou ser locutora também, só que nas ruas, né? Fazendo aqueles flashes, não tem problema. Eu peguei essa experiência aí na outra rádio. Tá ótimo. Eu quero. Ela, então tá bom. Então vem aqui hoje à tarde e traz teu currículo. Eu, tá bom. Gente, eu tava tão feliz por essa pequena oportunidade, mas era a oportunidade que eu tinha de mostrar o meu trabalho, né? E eu fui feliz da vida, grata a Deus por aquilo. Quando eu chego lá, sento lá na cadeirinha, ela diz assim, você não sabe? Eu sei o que foi. Ela acabou de uma funcionária da produção do jornalismo ser demitida. Eu disse, ai, que pena, coitada. Eu nem lembrei de mim, assim. Eu tava tão feliz com a vaga de freelancer, que tipo assim, o que viesse era lucro. Pra mim, tava tudo maravilhoso na minha cabeça. Ela disse assim, você sabe o que isso significa? Eu disse, não. Ela falou assim, que tem uma vaga de jornalismo. Fica aí, que já a coordenadora chega, você conversa com ela e mostra seu currículo. Eu, tá bom. Só que eu tava muito de boa, gente, porque eu já tava muito feliz com a vaga de freelancer. E aí essa coordenadora chegou, ela olhou meu currículo, ela ficou louca, né? Porque eu já tinha feito muitas coisas na área da comunicação. Ela disse, meu Deus, eu quero muito que você trabalhe com a gente, mas a vaga é de estágio. E você já é formada. Não sei o que fazer. Eu olhei pra cara dela e falei, não, tudo bem. Porque eu estava muito feliz com a vaga de freelancer. E aí ela pegou e disse, não, vamos fazer o seguinte. Você vai pra casa, daqui a uns 20 minutos, 40 minutos, eu te dou alguma resposta. Tá tudo certo. Só que aí eu conheci outras pessoas ali na empresa, fiquei conversando, passaram uns 20 minutos, eu ainda estava lá e ela me ligou. Disse assim, você ainda tá aqui? Eu sim, tô. Ela, pois volta aqui na sala. Aí me levou na sala do gerente. E o gerente olhou para mim e disse assim, deixa eu te dizer, nós conseguimos transformar a vaga de estágio numa vaga CLT, de carteira assinada.
Eu fiquei assim, sem acreditar, assim, glória a Deus, que coisa boa. Ele tem mais. A gente ia pegar o seu serviço como prestadora de serviços para os freelancers, né? Dos flashes. Então, você vai ficar com os dois. Você vai ser contratada para a produção do jornalismo e você também vai fazer os flashes. Gente, fala para mim se isso não é Deus por ir na terra. Seja fiel no pouco, que Deus te colocará no muito. Seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito. Muitas vezes você perde bênçãos na sua vida porque você não sabe reconhecer Deus naquele pouquinho ali. Não é porque Ele quer pouco para você, mas que muitas vezes é uma forma que Ele tem até de nos provar. Eu fui provada e fui aprovada e fui lá onde de fato eu já tinha começado uma história na Rádio Cidade FM 99.1, mas foi lá que tudo começou na área da TV. E aí eu fui mostrando o que eu sabia fazer, fui mostrando o meu talento foi reconhecido. E lá eu cheguei onde eu cheguei, como locutora da Rádio Jangadeiro, 88.9. E foi lá que foi minha grande escola, que eu aprendi muitas coisas para vir para cá, para Canaã, para usar todo o meu talento, todo o meu profissionalismo para Jesus, né? Posso um dia voltar e codificar nas duas, quem sabe, né? Porque nós somos, hoje, assim, eu já era luz, eu creio em nome de Jesus, mas hoje, conhecendo Jesus como eu conheço, eu acredito que em qualquer lugar eu vou levar a palavra dele, eu vou conseguir falar do amor dele para aquelas pessoas, né? Por aquelas pessoas. Mas assim, hoje eu uso a minha voz, eu uso o meu talento, eu uso o meu profissionalismo para Jesus. E eu tô aqui na Canaã há 10 anos, não sei se serão 11, 12, 13, tá nas mãos do Senhor, porque como diz o Provérbios, né, capítulo 16, verso 1, diz assim: as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Ou seja, eu deixo Deus guiar aí a minha vida. Então, essa parábola de hoje é para você ser grato no pouco que Deus te colocará no muito, para que você não se foque simplesmente pelo fato de você não saber muito de tecnologia, você achar que não faz parte desse mundo. Isso é uma besteira. A internet é muito maravilhosa, mas ela não é a solução para a sua vida. A história está aqui para te mostrar, se você arregaçar as mangas e você for lá, igual esse homem, vender o tomate, assim como ele fez, dá certo. E você não vai ser o tomate, mas você pode vender qualquer outra coisa. Ou seja, coloque Deus acima de tudo na sua vida, que Ele te dará todas as outras coisas. Eu não sei se essa palavra foi para você que está me ouvindo, ou que você conte para uma outra pessoa, mas que eu tenho certeza que muitas viradas de chave nesta manhã, muitas. Que você pense nisso e que você tenha um lindo dia!